coisas. Trabalho em casa é assim mesmo. Bom, bem-vinda, doutora Simone, para quem não conhece. A doutora Simone é advogada, professora, ela é mestre em Direito Constitucional, ela é pós-graduada em Direito do Consumidor e Magistério Superior, ela é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-EDF, subseção Taguatinga, diretora adjunta de apoio à advocacia dos consumidores do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o Brasilcom, colaboradora da Rádio e da TV Justiça do STF. Tem mais uma série de qualificações que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, mas vamos lá, basta. Tudo bem, doutora Simone? Bem-vinda. Obrigada. Vamos tratar de um assunto hoje bem delicado, que tem muita gente já atrás já dessas informações sobre as mensalidades escolares, né? Se paga-se ou não paga-se as mensalidades escolares, né? Realmente, André, olha, esse assunto eu acho que é uma das maiores dúvidas das famílias atualmente, né? Justamente porque algumas não conseguem entender a correlação, né, entre o pagamento daquela mensalidade nesse período em que as aulas se encontram suspensas, pelo menos na maior parte aí, né, das instituições de ensino. Bom, aqui em Brasília, por exemplo, só para citar situações mais práticas, né, sempre é mais fácil conseguirmos entender as situações, principalmente em direito do consumidor, né, que está tão atrelado ao nosso dia a dia, fazemos inúmeras relações de consumo o tempo todo, até mesmo sem perceber, né? Aqui em Brasília, por exemplo, foi o primeiro, o nosso governador aqui foi o primeiro a decretar a suspensão das aulas, mais ou menos 12 ou 13 de março, ou seja, já está quase completando um mês, né, que as crianças, os adolescentes estão em casa. Eu, especificamente, tenho 2 aqui em casa, em idade escolar, então esse mês está sendo intenso. Imagino. Confesso que de grande aprendizado em muitas situações. Bom, inicialmente a suspensão foi para poucos dias, depois houve outro decreto alargando a suspensão e, por fim, na semana passada tivemos mais um decreto, se não me engano, no dia 1º de abril, já prevendo que as aulas ficaram suspensas até dia 31 de maio. Isso. Ou seja, então temos ainda a metade de abril, o mês de maio inteiro, né? No total serão aproximadamente 2 meses e meio com as crianças em casa. E aí, diante dessas situações, principalmente aqui em Brasília, que já ficou determinado, né, que essa suspensão será por um prazo mediano, né, digamos assim, considerando que o período letivo é anual. Então, aqui em Brasília, por exemplo, existe realmente uma quantidade de famílias empolvorosa, né, de pagar praticamente 3 meses de aula sem a contrapartida, né, que é levar a criança para a escola ou para o adolescente para o colégio, né? Mas o que nós temos hoje, né, como entendimento mais aplicado, né, o que vale geralmente. Então, é claro que todas as situações não se enquadram, né, porque nós temos questão de creche, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, faculdades. Então, claro que cada uma vai ter a sua peculiaridade. Mas, em geral, o que se tem como entendimento é que, se a atividade for prestada, se aquele serviço for prestado, não caberá, portanto, falar em desconto. Por quê? Porque o contrato, dessa forma, será cumprido. Uma coisa que a maior parte das pessoas desconhecem, é que nós temos uma legislação que prevê que os contratos da escola, por exemplo, eles são anuais. Da faculdade pode ser anual, pode ser semestral, mas enfim. Falando especificamente de escola, quando os pais, os responsáveis, contratam aquele serviço educacional, estão contratando para todo o ano, aquele período letivo, né? O ano letivo, justamente. Ou seja, o pagamento poderia ser em uma única parcela. Poderia, naquele momento da matrícula, pagar o valor integral daquele ano letivo. Mas, tradicionalmente, né, até por dificuldades financeiras, claro, a realidade do nosso país, esse valor
do ano letivo, ele acaba sendo dividido, na maior parte das vezes, em 12 mensalidades escolares. Sim. Então, a maior parte dos consumidores tem essa ideia de que ele paga ou que o contrato ou que o serviço é mês a mês, mas não é assim. Então, diante dessa situação, né, considerando que esse contrato é para todo o ano letivo e que nós estamos em um momento muito específico, né, nós nunca passamos por isso, espero que seja a única vez, né, que a gente consiga superar essa etapa e seguirmos as nossas vidas com uma centralidade maior, claro, mas o que a gente precisa ter em mente, então, é que se o serviço for prestado, mesmo que com uma certa diferença, e a certa diferença que eu digo não é em relação à qualidade em si, mas mais a questão temporal, né? Porque as aulas estão suspensas. Então, o que se espera é que no futuro próximo exista, né, a reposição dessas aulas. Ou seja, aquele contrato ele será cumprido. Existindo a reposição das aulas, naturalmente a obrigação é satisfeita, né? Então, nesses casos específicos, eu concordo, é um posicionamento da maior parte dos estudiosos da matéria consumerista, né, da maior parte dos PROCONs, que nessas situações em que o serviço será prestado, em outro momento, não há que se falar em desconto. É claro que isso não vale para todas as situações. Isso que eu ia perguntar. Isso não vai valer necessariamente para todos os segmentos escolares, todas as situações. Isso vai ter, por exemplo, as creches não entrariam muito nessa questão e outras. A regra geral de que se o serviço for prestado, mesmo que em outro tempo, vale para tudo. É claro que a realidade nos mostra que, para uma creche, isso é bem mais difícil. Na creche são crianças ali de 0 a 3 anos, que, claro, além das atividades, né, específicas para o desenvolvimento daquela faixa etária, nesse desenvolvimento cognitivo, que são muito importantes aí para toda a vida da pessoa, além dessas atividades pedagógicas específicas, é claro que a gente sabe que a realidade é que muitos pais ou responsáveis acabam colocando seus filhos nas creches porque eles precisam deixar as crianças num lugar seguro para ir para o trabalho. Nós sabemos que muitos pais estão trabalhando, outros pais não estão trabalhando, ou porque têm a possibilidade, né, de realmente ficar em casa nesse período, ou porque, infelizmente, perdeu o emprego, né, está numa situação ainda mais complicada. Mas, né, para a creche, realmente existe uma dificuldade maior da prestação do serviço posteriormente, mas é claro que não é impossível. Né? Não é impossível, mas é bem mais difícil. Então, para as creches, por exemplo, que, né, existem alguns custos muito voltados para aquela atividade, alimentação das crianças, atividades específicas, né, que compõem aquela planilha de custos da instituição. O que pessoal mesmo, né, para poder ficar ali à disposição, né, cuidando. Sim, justamente. Nesses casos, o que se recomenda é o diálogo, doutora André. Não tem como, né? Por quê? Porque não existe uma forma hoje de dizer para o consumidor, não pague o seu contrato e fique tranquilo em casa. É impossível dizer isso para o consumidor. Como também é impossível não percebermos o lado da instituição, ou nesse caso específico, o lado da creche. Então, consumidor e a instituição educacional, elas precisam, né, manter um diálogo. Eu sei que é muito difícil, porque nós não estamos assim tão habituados à negociação, principalmente com tantas variáveis envolvidas, né? Ou seja, grande parte das pessoas tem a renda diminuída, grande parte das pessoas
não tem acesso àquela prestação de serviço que foi contratada, mas por uma circunstância específica, né, nós temos que ter essa consciência de que a suspensão de atividades, ela atinge consumidores, mas atinge também as instituições. Então, é o momento de ter compreensão em relação a essa situação fática que, infelizmente, não depende, né, de ninguém. Eu tenho certeza que todos gostariam, né, de não passar por essa fase que estamos agora, mas a realidade não é essa. É verdade. E, assim, o que eu acredito, que eu também tenho ouvido bastante, as dúvidas, acho que foram ocasionadas principalmente até em virtude de uma portaria do MEC, se não me engano, que estava tratando da questão do ensino à distância. Então, acho que isso talvez tenha confundido um pouco os pais, enfim, os consumidores no geral, nessa questão, porque a primeira pergunta que faz é assim, não, meu filho está no ensino fundamental e ele não tem ensino à distância. Ele não tem ensino à distância. Até a doutora que estava aqui, a Ju, ela passou aqui a pergunta dela, mas enfim, ela colocou assim, a escola do meu filho, por exemplo, enviou 2 slides e escaneou a apostila que já pagamos. Estou praticamente alfabetizando meu filho, né? E todo o custo que os pais estão tendo no momento, imprimindo essas coisas todas e tal. E ela me particularizou no direct falando o seguinte, que o colégio... Ô, Juliana, obrigada, Juliana. Ela me particularizou que o colégio estaria dando no máximo, acenando no máximo, com desconto de eventualmente 3%, desde que ela preenchesse lá formulários e comprovasse que teve algum tipo de queda de renda, né? Aí a pergunta seria o seguinte, nesse caso, não necessariamente aplica a questão do EAD, porque afinal de contas a portaria do MEC diz a respeito do ensino superior, não é isso? Tem algumas peculiaridades, a doutora Simone vai falar sobre isso, mas aplica-se essa portaria nesses casos de ensino à distância para fundamental e para outros níveis? Não, nem analogicamente, como é que fica? Então, doutor André, essa portaria do MEC, né, que possibilitou essa substituição das aulas presenciais para essas aulas remotas, ela é destinada ao ensino superior. Então, até diz lá, no primeiro momento é para no prazo de até 30 dias, que pode ser prorrogado, claro, mas ela foi direcionada para o ensino superior. O que faz muito sentido, né? Porque são pessoas mais maduras, mesmo as pessoas que entram na faculdade já direto, né, sai do ensino médio, já entra para a faculdade, a gente já considera que tem ali 18, 19 anos, algumas até mais velhas, mas enfim, já estão no nível de desenvolvimento bem maior e fica mais fácil, né, ter essa aceitação do ensino remoto. Nós sabemos que os nossos jovens, né, eles ficam conectados o tempo todo, se deixar, eles passam o dia. A gente nem vê as crianças e os adolescentes, então, realmente é difícil. Eu preciso tirar minha filha do quarto, de vez em quando, para falar, olha, estamos aqui, sua família, né? Eu acho que é um sentimento até comum em relação aos pais, principalmente que são pais de adolescentes. Mas o ensino, ele já fica um pouco diferente, né? Porque muitas pessoas até falam, mas o jovem está acostumado a ficar ali conectado o tempo todo, mas ele está conectado com aquilo que é do seu extremo interesse. Exatamente. Né? Nós sabemos que na prática, nem todas as crianças e jovens conseguem entender a importância de estudar, de ter que parar todos os dias, ler a matéria, fazer aquelas suas tarefas diárias. Nós sabemos que, né, existe uma certa dificuldade. E quando isso é passado remotamente, a dificuldade é ainda maior. Né? Como muito bem aí, citado pela Juliana, que ela está praticamente sendo uma pedagoga, eu acho que está sendo uma experiência comum para nós pais. Né? Realmente, nós estamos nesse momento de desafio de tentar, né,
concentrar a atenção ali dos filhos para que eles realizem essas atividades. E principalmente aqui no DF, que, como eu disse, serão praticamente 2 meses e meio de suspensão de aulas. É muito tempo, né? O desafio fica ainda maior, muito, mas bem maior mesmo. Mas, enfim, estávamos falando do ensino remoto. Para os estudantes da faculdade, é claro que existe uma facilidade maior, apesar de nem todos se adaptarem a isso, logicamente. As pessoas que não estão estudadas, não estão acostumadas a estudar de forma remota, provavelmente precisarão assim, de um incentivo maior, um estímulo maior para conseguir se concentrar naquela atividade. Isso é mais fácil para os alunos da faculdade, né? Por isso que essa portaria do MEC possibilitou essa substituição das aulas presenciais pelas virtuais para as faculdades. Quando a gente vem para o ensino médio ou para um ensino fundamental, como eu citei agora há pouco, é bem mais difícil. Esperar que uma criança consiga ficar ali durante aquele tempo de aula, prestando atenção, né, nesse ensino à distância, é praticamente impossível. Então, essas atividades, né, que nós pais estamos recebendo para os nossos filhos que estão na idade escolar, elas, em regra, não substituem a aula. São atividades extras. São atividades para manter aquela criança ou aquele adolescente minimamente conectado a essas atividades pedagógicas. Né? O que eu acho que falta em alguns momentos, né? Porque os pais estão reclamando bastante disso. A escola não está dando a aula à distância corretamente, só manda uma lista de exercícios, alguma atividade para fazer. Mas tem essa questão peculiar. O que se espera é que, para o ensino fundamental, essas aulas elas sejam recuperadas futuramente, para que aquele contrato, aquele ano letivo, ele seja devidamente cumprido. Então, essas atividades que os pais recebem, né, que precisam auxiliar os seus filhos, são consideradas atividades extras. O que eu percebo de problema é que algumas escolas não conseguem informar isso adequadamente para os pais ou responsáveis. E aí já gera essa dúvida. Confusão. Isso mesmo. Entendi. No caso, nesse exemplo que a gente trouxe aqui, né? Não sei, me corrija se eu estiver equivocado, mas enfim, eu vejo aí que ela deve sim continuar tentando essa negociação. Eu acho só um pouco exagerado, talvez, que a instituição esteja pedindo para ela provar a queda na renda dela. Eu acho que é um pouco, talvez, de exagero, não sei. Mas o bom senso sempre prevalece, ou seja, tentar realmente fazer esse tipo de negociação e chegar a um bom termo, porque, afinal de contas, o bem maior para ela seria aí a instrução do filho dela, um colégio tradicional, um colégio que tem todo um ensino reconhecido, né? Sim, e o desafio que a gente tem nesse momento é conseguir adaptar, né, a tantas variáveis que temos, e a gente nós não estávamos preparados para tudo isso. Por mais que convivamos com a nossa família, com os nossos filhos, por exemplo, o período agora, pelo menos aqui, né, em Brasília, já estamos aí 1 mês nesse isolamento, a gente tem momentos de altos e baixos, aí você faz parte, né? Toda família tem essas questões. E conseguir fazer, além de todos os outros papéis, também esse papel de professor, e principalmente para alguns pais que não têm o conhecimento, por exemplo, né? Para um adolescente, ensinar física, química, né? Ensinar não, mas fazer aquele acompanhamento é bem mais difícil para os pais. Então, acabam todos eles, ou pelo menos a maior parte deles, ficando incomodados e mais estressados ainda com essa situação. Mas voltando aos exemplos práticos, né, que
que facilitam, e aí juntando com esses questionamentos da Juliana, eu comentei com você, então, que a escola do meu filho já... eu comentei sobre o decreto, né? Então ficaremos com as aulas suspensas até 31 de maio. A partir desse decreto, na semana passada, a escola já mandou um aviso para todos nós, informando que nesta semana ela apresentaria o seu novo calendário escolar, porque estava viabilizando, né, tentando adequar a rotina da escola a esse último decreto que estende a suspensão até 31 de maio. Então, com esse aviso da escola, eu, como mãe, eu como consumidora, fiquei tranquila. Por quê? Porque eu fui informada. Lá no comecinho, no mês passado, quando na primeira semana já de suspensão, eu fui informada pela escola, né? A escola já mandou e-mails para todos nós, dizendo que eventualmente mandaria virtualmente para nós algumas atividades, já que fizéssemos esse acompanhamento com os filhos, mas já deixou lá a informação preciosa. Qual a informação? Essas atividades não substituem as aulas. São atividades extracurriculares. Sim. Isso já me deu uma tranquilidade muito grande. E é esse o ponto que falta em alguns momentos. Porque nós, consumidores, temos o direito à informação. O que é naturalmente um dever, nesse caso, da instituição de ensino. E principalmente quando se trata de instituição de ensino, o que se espera é que ela realmente tenha um zelo maior, né, com esse dever de informar. A partir daquela primeira informação da escola, lá no mês passado, já fiquei tranquila. Por quê? Por mais que eu, como advogada, soubesse que aquela atividade extra não seria uma substituição da aula, eu fiquei mais tranquila porque a escola já me mostrou o posicionamento dela. Ontem, a escola, ela tinha feito aquela promessa na semana passada, né? De que nessa semana ela nos enviaria o calendário. Ontem ela nos enviou esse calendário. Legal. Então, como será? Já tudo direitinho, dia a dia, né? As aulas estão suspensas até 31 de maio. Então, 1º de junho, as aulas serão retomadas. Irão direto até 21 de dezembro. Justamente. Para quê? Para cumprir com aquele ano letivo, que é uma obrigação da escola, né? Tanto em relação por força de lei, como também por força do contrato. Sem dúvida. E aí, lembrando, né, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que ela tem lá a determinação de que precisa de um cumprimento de 800 horas aula, com no mínimo 200 dias de efetivo trabalho, ou seja, pelo menos 200 dias letivos, né? E as escolas, elas montam seu calendário com essa diretriz. E aí, para a escola, é claro, nós tivemos também já uma medida provisória, acho que foi a medida, já tem tanta nota técnica, medida provisória, portaria, mas enfim, eu acho que foi a medida provisória, né? Que já flexibilizou um pouco isso. Ou seja, foi a medida provisória, sim. Ou seja, a carga horária de 800 horas aula precisam ser cumpridas, mas a quantidade de 200 dias já não precisa ser cumprida. Então, com isso, a escola montou o calendário. Então, de 1º de junho a 21 de dezembro, darão 190 dias, né? O ano letivo dará 190 dias. Né? Inicialmente seriam 200, mas caberão somente 190 dias. Eu acho assim, importante esse exemplo, né? Quase depoimento pessoal, porque assim, aqui no estado do Rio de Janeiro, realmente, a gente tem visto muito problemas. As escolas não estão exercendo o direito à informação, né? Cumprindo com o direito à informação que o consumidor merece e deve ter, né? Então, assim, realmente tem sido muito difícil.
A gente tem visto aí alguns PROCONs, principalmente, tentando, de certa forma, negociar, mas até como não temos ainda uma expectativa, uma previsão de término de isolamento, talvez não sejam aqueles contatos tão efetivos, né? Porque não tem como já criar um cronograma para frente nesses casos. É tudo em tese. Então, assim, fica muito difícil e a gente vê que os pais estão muito desguarnecidos de informação, informação confiável e, como a doutora colocou, né, nós estamos num momento excepcional, um momento realmente de exceção, que a gente jamais pensou em estar, né? Então, vale muito o bom senso, vale muito essa negociação, vale muito a conversa. E você estando, o consumidor estando com a informação correta, ele sabe, consegue ter melhor uma ideia do que ele vai fazer, do próximo etapa que ele vai adotar, né? É mais ou menos assim, acho assim, é muito difícil, está numa situação muito complicada. É bem provável que o governo vá, num futuro breve, editar alguma medida provisória, porque agora está editando medida provisória para tudo, né? Para resolver tudo. Então, deve editar alguma medida provisória em relação a essa questão de mensalidade, porque a última foi do adiamento de shows, eventos, congressos e tal, que agora o prazo também para receber isso já é praticamente um ano, que eu acho que foi uma impropriedade muito grande desse decreto de ontem do governo. Mas espero que acabe vindo alguma coisa, mas que se tiver, que venha alguma coisa boa, que venha para somar, porque a gente já está com muita legislação de exceção, literalmente, e que está flexibilizando demais, sem ouvir as instituições de defesa do consumidor, sem ouvir o sistema, né, os integrantes do sistema nacional, e acaba vindo com impropriedades, o que vai acabar gerando aí questionamentos e uma insegurança jurídica muito maior. Pois é, doutor André, a questão da informação é fundamental até para que as partes fiquem mais tranquilas, né? Uhum. Como eu citei aqui esse caso que eu estou vivenciando, é claro que é uma previsão, porque na prática nós não sabemos quando a nossa vida voltará ao normal. A escola, ela remodelou seu calendário conforme o decreto do nosso governador, né, que já deixou claro que a suspensão será até 31 de maio. No futuro, isso pode mudar? Pode mudar, é claro, a gente sabe, né? Nós estamos num momento de expectativas em relação ao futuro, porque a gente não sabe como é que essa pandemia se comportará nas próximas semanas, nos próximos meses. Nós temos esse anseio, né, de conseguir voltarmos rapidamente à nossa rotina, mas a verdade é, nós não sabemos, nós não temos ideia. Então, diante dessa primeira previsão, falando especificamente da escola do meu filho, teoricamente, o contrato será cumprido. Então, nesse caso, como eu falei lá no comecinho da live, nesse caso, não há que se falar em desconto, porque está existindo somente uma flexibilização temporal, mas o contrato será cumprido. Pode mudar? Infelizmente, pode, né? Mas tem uma pergunta aqui da doutora Érica. E se não for cumprido? Foi alguma coisa mais ou menos assim, né? Caso o consumidor não esteja recebendo a contraprestação da escola. Então, para situações que, se o contrato não for cumprido, aí é uma outra história, né? Aí sim precisa de um empenho a mais, né, nesse contato dos pais ou responsáveis com a instituição de ensino para realmente conseguir fazer com que esse contrato se reequilibre. Afinal de contas, a recomendação atual é que os pais continuem pagando. Claro, a gente sabe, nem todos conseguirão isso, infelizmente, né? A nossa realidade já mostra. Mas todos os pais que conseguirem honrar, né, com as suas obrigações mensais, com todas as suas mensalidades de vários cursos, né? A gente sabe que tem muitos jovens têm outras atividades extracurriculares. A recomendação é que o pagamento continue sendo realizado, mas é claro que isso deve ser adaptado para cada caso concreto. Se for percebido que aquela prestação de serviço educacional realmente não será prestada,
naturalmente não se pode continuar exigindo do consumidor o pleno pagamento por um contrato, né, que ele não terá a contrapartida. Mas esperamos que essas sejam situações excepcionais. Ainda estamos em um momento, né, porque tem menos de um mês, né, que essas questões estão acontecendo no Brasil, está quase completando um mês. Estamos ainda num momento recente, que esperamos que esse ano de 2020 ele consiga aí comportar ainda esse ano letivo. E que esses contratos educacionais sejam cumpridos, mesmo que em outra data. Mas para todas as situações em que não for assim, pais ou responsáveis precisam sim ter um diálogo com a escola precisa ter um diálogo aberto, escolas ou creches, um diálogo aberto, né, com os pais, para que eles consigam chegar aí a um ponto de equilíbrio para todas as partes. Até porque é o interesse, né? É o que a gente fala, o interesse é para os dois lados. A crise veio, essa pandemia veio, causou uma confusão muito grande, mas para os dois lados. Ou seja, tanto para o consumidor que perdeu a renda, mas também para a instituição que teve outros gastos, teve outras questões que acabaram impactando, né, nesse equilíbrio contratual, não é verdade? Então, assim, é um momento muito delicado. A gente precisa, de fato, aguardar o desenrolar dos fatos. A conversa sempre é muito boa, independentemente da situação. Acho que o colégio, que a instituição que mantém um bom contato enfim, com os seus responsáveis, com os seus clientes, né, eles vão ter essa confiança maior. E muito me chega aqui, vamos entrar com ação na justiça, vamos fazer isso. Ok, pode-se até entrar eventualmente em alguns casos? Pode, entrar pode. Mas o que você vai ter de benefício? Porque vamos sair das grandes instituições, né? Mas vamos para as instituições menores. O que você vai ganhar com isso? Você pode ter uma sentença eventualmente favorável de alguma forma, mas você não vai levar, porque a escola vai acabar fechando. Se todos os outros pais fizerem a mesma coisa que a pessoa está fazendo, vai inviabilizar aquela prestação de serviço. Então você vai acabar ficando sem. Então, eu sempre gosto muito de orientar justamente nesse sentido. Conversa, conversa e conversa. Claro, se há desconto, se pode ter desconto, se é um caso para desconto, ótimo. Se não é isso, é procurar saber da instituição qual é o calendário para frente, o que eles estão prevendo, se eles têm alguma minuta disso, né? Porque, afinal de contas, como a doutora falou, não é fechado, não é certinho, pode ser adiado, pode ser postergado, mas tem que ter conversa. Eu acho que as pessoas estão querendo muito na questão da judicialização e não é bem por aí. Eu tenho medo disso. É porque muitas pessoas acreditam que o direito ou a justiça trarão respostas para tudo. Sim. Mas a nossa vida prática mostra que não é bem assim. Por mais que as nossas leis sejam de extrema importância, seria inviável viver em sociedade se não tivermos, né, se não tivéssemos regramentos. Imagina um trânsito sem regras. Como é que você, em São Paulo, por exemplo, vai sair todo mundo no seu carro sem nenhuma regra? É impossível. Da mesma forma que a regra vale para o trânsito, né, para possibilitar que ele exista em harmonia, também existe para a nossa vida. Só que algumas coisas não são tão bem definidas pelo direito. Não é uma ciência exata. Né? Da mesma forma, o judiciário, por mais que, claro, ele deve seguir a lei, nós sabemos que alguns aspectos da vida a lei não consegue atingir. Né? Em relações de consumo, por exemplo, as questões de dano moral. Se a pessoa sofreu um dano moral, por mais que aquela reparação ela tenha ali alguns efeitos, na prática seria, né, seria algo que não vai realmente, né, trazer aquela paz de espírito que o consumidor queria, mas é o que
possível. A tentativa é de retornar ao status anterior, ou seja, que tudo seja recomposto, mas a gente sabe que não, deixam marcas. Somos humanos, né? E carregamos algumas cicatrizes. Isso faz parte do nosso crescimento e não tem como fugir disso. Então, nesse momento, né, que a nossa economia está conturbada, que nós estamos aí, tanto consumidores quanto fornecedores, em situações muito instáveis, né? Grande parte das empresas estão, sim, num período assim, de grande temor. É claro que nós sabemos que esse período específico em que passamos, alguns setores têm até uma produção maior, claro, com certeza, mas outros não, outros ao contrário. Muitas empresas chegam a uma situação tão crítica de estar ali com as suas atividades suspensas que correm o sério risco de não ter fôlego para suportar esse período. E isso não é bom para ninguém. É por isso que nós, da área consumerista, e você que também é da nossa área, né, doutor André, citou muito bem a questão do acordo, de tentar chegar a um acordo e de conversar, justamente porque nós sabemos que se todas as questões forem enviadas para o judiciário, será impossível. O judiciário já é assoberbado. Sem dúvida. Né? Com essa quantidade de relações de consumo que estão, nesse momento, aí balançadas, porque várias atividades estão suspensas, não dá para levar tudo isso para o judiciário resolver. Mesmo porque, diante da situação concreta, apesar de termos legislações específicas, a exemplo do nosso Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação especial, né, que nós temos um carinho muito grande, porque sabemos a importância do Código de Defesa do Consumidor para o desenvolvimento econômico e social do nosso país, o quanto o CDC ele tem uma função primordial, né, de tentar equilibrar aí as relações entre consumidores e fornecedores para que essas relações sejam, né, mais respeitosas e, claro, respeitem direitos, né, mas também deveres de ambas as partes. Temos, né, sempre que lembrar disso. Não existe um sujeito que tenha só direitos ou um sujeito que tenha só deveres. Cada um tem os seus direitos e os seus deveres. E nesse momento, né, mesmo diante de toda essa legislação do nosso querido Código de Defesa do Consumidor, que completa agora em setembro 30 anos, não é motivo de muita comemoração, mesmo diante disso, mesmo diante de direitos legais, hoje nós temos que ter em mente que o acordo, que o diálogo é fundamental para que consigamos superar esse momento com os menores danos para cada uma das partes. Por exemplo, estamos falando sobre mensalidades escolares, mas sempre com esse assunto vem um outro, que é o do transporte escolar, né, da van escolar. Não sei se para você chega essas questões, as também, dúvidas, sem né? dúvida. Sem dúvida. As dúvidas em relação ao pagamento da van escolar, porque realmente a atividade está suspensa, ou seja, aquele profissional não está transportando a criança ou o adolescente da casa para a escola. E aí vem essa dúvida, continuo pagando ou não? Ou não. É um contrato, assim, que eu acho que de todos os contratos, esse é um dos mais sensíveis. Porque na maior parte das vezes, aquele transportador, ele tem somente essa fonte de renda ou ele exerce essa atividade para complementar essa renda. Sim. Ou seja, aquela renda é fundamental para ele. E aí, se nós pensarmos cegamente, né, que nós estamos num período de força maior, que existe, por exemplo, a justificativa para a suspensão ou cancelamento do contrato, aí vamos logo pensar, então eu não vou mais pagar o transporte escolar. Mas, quando analisamos mais racionalmente e pensamos, bom, é a pessoa que eu confiei para transportar o meu filho, né, em situações sensíveis, né? É trânsito num ambiente fechado, ali na van,
que os pais não estão juntos, ou seja, é uma pessoa que, né, tem a confiança dos pais, precisa ter a confiança, porque é uma atividade que ela pode trazer algumas consequências. Na questão de segurança, né? Muito risco, a segurança no trânsito, deixar a criança em segurança na escola. E aí, quando você pensa, por exemplo, quantos outros profissionais você tem disponível para fazer esse serviço? Ou seja, quantas opções de van escolar você tem da sua casa para a escola? Se você para de pagar esse profissional, como fica depois quando as aulas retomarem? Então, a recomendação para esse serviço específico continua sendo a mesma. Se os pais ou responsáveis tiverem condição, que continuem pagando. Ou que, pelo menos, conversem. Cheguem a um acordo. Sim. Se a família estiver numa situação difícil, eu tenho certeza que aquele transportador também está numa situação difícil. E ele vai conseguir compreender aqueles pais que disseram, olha, sinto muito, eu não consigo realmente continuar pagando, né, as mensalidades que acordamos. Exato. Então, é tudo questão de conversar. Né? De repente, os pais não conseguem pagar aquele valor cheio, mas conseguem pagar a metade para não deixar aquela pessoa desassistida. E, naturalmente, quando as aulas forem retomadas, a necessidade do transporte escolar também existirá. Uhum. Né? Por exemplo, eu falei da escola do meu filho, terão aulas aos sábados também. Então, vai ser interrupto de 1º de junho a 21 de dezembro, sem nenhum intervalo, e também aulas aos sábados, para conseguir cumprir o calendário escolar. Ou seja, aula ao sábado, para uma criança de 8 anos, que eu estou falando, né? Aula aos sábados não estava previsto no contrato de transporte. Original. Né? Uhum. Naturalmente, esse transportador precisará também adequar a esse serviço para conseguir cumprir o contrato. Então, mais que nunca, diálogo. Diálogo sempre muito respeitoso, entender a situação da outra pessoa para que ela também entenda a sua se você estiver numa situação difícil. Verdade, e essa questão do transporte escolar, principalmente quando não é tanto com empresa grande, mas com pessoas mais, né, pessoa física talvez, que às vezes a gente acaba adotando, mas que com todo o cuidado, com o transporte correto, às vezes é até interessante, mesmo que você tente pagar um valor menor, mas isso mostra para aquela pessoa, para aquela empresa, enfim, que você também está se preocupando com a pessoa, com os funcionários daquela pessoa. Então, é uma via de mão dupla. Porque hoje você, de repente, ainda pode ter a condição de pagar esse mês que vem. De repente, para junho, você já não consegue. Teve algum imprevisto, alguma questão maior que você não conseguiu pagar. Então, ele vai falar, não, beleza, pode continuar, vai continuar com o serviço sem problema nenhum. Então, acho que gentileza gera gentileza, né? Não tem um profeta que diz isso, a gentileza gera gentileza. Então, eu acho que nada mais justo que, nesse momento, a gente também tem que tratar os outros com gentileza e sermos tratados da mesma forma. É difícil? É difícil. Mas é possível. Né? É possível. Nós estamos lidando com pessoas. Então, acho que é plenamente possível. Plenamente possível. Alguém tem alguma pergunta aqui? Se tiver, aproveita, vai colocando aqui embaixo. Doutor, alguma consideração extra? Pois é, eu recebi algumas perguntas, principalmente em relação a esse ensino à distância. Eu acho que já deu para esclarecer, né? Se tiverem alguma dúvida, até podem, mas eu acho importante deixar claro que não é substituição de aula para as crianças, né? Mas, claro, é importante que a escola se posicione em relação a isso, tá? Nós falamos da questão do desconto, ou seja, se o serviço for prestado, não há que se falar em desconto, mesmo que seja prestado em outro momento, mas claro que, se não for dessa forma, para situações específicas, merece sim conversar com a escola, mesmo se o serviço for prestado, mas de repente a família chegou numa situação crítica que realmente não consiga
honrar aquelas mensalidades, mais que nunca, por mais que seja difícil. A gente sabe que muitos consumidores encontram relutância de algumas instituições, né? Muitas instituições, elas estão abertas ao diálogo, tanto é que aqui em Brasília mesmo, eu já tive relato de várias famílias que disseram que as escolas espontaneamente se prontificaram a dar um desconto nesse mês de março, que é coisa que eu fiquei até surpresa, eu nem esperava por isso, mas é até um grupo que eu participo no Facebook, um grupo de escolas, tem quase 20 mil pessoas, e lançaram lá essa pergunta, e eu me surpreendi com a quantidade de pais que disseram, né, diante de uma dúvida, né, uma mãe postou lá, olha, não estou conseguindo desconto, a escola do meu filho está irredutível, quero saber, alguém já conseguiu? E aí, uma quantidade enorme, eu fiquei assim, surpresa positivamente, né, falar, olha, bom, né? a escola do meu filho já disse que terá um desconto em março de 20%, de 30% ou até de 40%. Eu fiquei surpresa. Então, nós temos... A gente não pode colocar todo mundo, nivelar todo mundo, porque a regra não serve. Nós temos parâmetros, né? Mas, com certeza, existirão exceções. A regra não vai ser perfeitamente aplicável a todas as circunstâncias. Então, nós temos instituições de ensino que estão totalmente abertas ao diálogo e que vão conseguir, sim, equilibrar de uma certa forma. Por exemplo, com os pais que continuarem pagando. É muito importante também ter essa consciência. Quem conseguir pagar, que continue pagando, porque isso possibilita que a escola seja mais flexível com uma outra família que, nesse momento, não vai conseguir pagar. Ou não vai conseguir pagar a mensalidade toda, ou pelo menos pode ter ali um pagamento de 50%, 60%, enfim. Né? Mas seria uma negociação específica daquela família que passa por uma circunstância mais crítica, que vai procurar a instituição de ensino, explicar essa situação, e o que a gente deseja, é claro, que tanto a família quanto a instituição de ensino tenham uma flexibilidade e consiga entender o lugar do outro, porque não é interessante para ninguém, nem para os pais e nem para a escola, que os pagamentos das mensalidades se encerrem, né? Que todo mundo diga, olha, não pago mais, não tem, as aulas estão suspensas, não pago mais. Isso seria o caos. Isso não é desejável para ninguém, nem para a escola e nem para nós, consumidores. Por quê? Porque eu quero que a escola do meu filho continue. É uma escola muito boa, né? Que ela continue prestando o serviço que ela presta, né? Desde o início de Brasília. Da mesma forma, outras escolas, né, por todo o Brasil. Nós temos que ter essa preocupação. Eu quero que quando o meu filho volte para a escola, a professora que ele gosta, que ele tem afinidade, que ela esteja lá. Isso vale, doutor André, não sei se a gente poderia entrar, nem sei se seria cabível entrar nas questões de atividade física, por exemplo, judô, né? Alguns pais me mandaram essa questão, né? Porque a criança tá com a aula suspensa, tanto na escola, mas também nessas atividades físicas, a natação, o balé, o judô, e como fica essa parte. Eu também tenho esse mesmo posicionamento, e eu percebo que ele está sendo comum, né? De manter o contrato. Né? A nossa força-tarefa agora, nós consumeristas, aliamos a essa ideia de tentar preservar ao máximo os contratos, porque isso é bom para todos nós consumidores. A gente não quer que as empresas, né, passem por grandes dificuldades, porque isso não é interessante para o mercado. A gente precisa, né, que exista uma concorrência. Né? Isso é fundamental para termos um mercado mais sadio, né, com produtos e serviços, sim, mais equilibrado, justamente. Esse mesmo raciocínio, então, vale para essas atividades físicas, né? Se for possível, continue pagando. É claro que a negociação é extremamente válida. A escola, eu acho que eu estou com bons fornecedores, porque a escola de judô
e de natação do meu filho, também espontaneamente já me mandou e-mail dizendo que o contrato fica suspenso até 31 de maio. Eu não precisarei pagar. Eu nem estava pleiteando isso. Eles já tinham me mandado um boleto e disseram, olha, aquele boleto que nós mandamos, se você quiser não pagar, fique à vontade. Eu vou pagar. Vence depois de amanhã, dia 12. Por que eu vou pagar? Porque quando eu recebi, eu falei, gente, e os professores? Eu quero que meu filho, quando ele voltar, que o professor de judô esteja lá, porque ele tem uma afinidade muito grande com ele, da mesma forma da natação. Então, como eu consegui ter um equilíbrio, né, apesar de que a minha renda diminuiu drasticamente nesse período, mas eu sempre tive uma reserva de emergência. Isso foi para mim uma regra a vida inteira, desde quando eu era criancinha. Estava lá com 5 anos, com as balinhas na mão, eu fazia a minha reserva. Né? Mas isso é algo meu. Então, eu sei que eu consigo passar por um tempo. E o que eu conseguir pagar, certamente eu vou pagar, porque é bom para todos. É verdade. Assim, isso é uma questão que é cultural, né? A gente vê que o brasileiro, na sua grande maioria, não faz reserva financeira. Fazia a poupança um bom tempo atrás, mas nem a poupança ficou tão interessante, então muita gente realmente deixou de, né? Tanto que se acaba se utilizando de outras linhas de crédito para poder ter a sua poupança. Mas eu acredito que, espero, na verdade, que a gente consiga sair melhor após essa pandemia em vários aspectos. E na área do consumo, essa questão de você se colocar na posição do outro, na posição do fornecedor, e o fornecedor se colocar na posição de consumidor, para que a gente tenha uma humanização dessas partes, da relação entre as partes, para que a gente tenha frutos mais à frente. Doutora, faltam 4 minutinhos para... Eu acredito que ainda não me avisou o Instagram, mas pelo tempo que eu acho que faltam 4, sim. Faltam 4 minutos. Então, vou aqui deixar aberta aí as suas considerações finais. Eu agradeço desde já a sua participação. Fiquei feliz que a gente conseguiu, de certa forma, ajudar as pessoas que aqui passaram pela live. Já vi alguns comentários dizendo que ajudou bastante, a live muito boa. Quero também aproveitar para registrar que meu secretário-geral da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Seccional Rio de Janeiro passou aqui também, doutor Tarciso, veio o perfil da comissão também. Então, estão todos ligados e todos dando os parabéns e agradecendo também a aula que a doutora pôde dar para a gente aqui hoje. Muito obrigado. Não é aula de forma alguma, é só que uma troca, né? Na vida é assim, a gente aprende todos os dias. E longe de querer ter a razão, porque eu não tenho, né? Eu só vim tentar trazer algumas visões, porque eu gosto da matéria, eu estudo a matéria. Então, foi uma tentativa de repassar tanto, né, a visão que temos agora, e isso tanto do poder público quanto dos especialistas na área, quanto do nosso sistema, né, de defesa do consumidor, né, com essa intenção de que tenhamos uma era do diálogo, que a gente consiga superar essa fase para que retornemos lá na frente melhorados, se Deus quiser. Com certeza. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a vocês que acompanharam aí com a gente a live. E em breve teremos outras lives sobre outros temas de consumidor. Fico muito feliz com a sua participação, doutora Simone. Muito obrigado. Eu é que agradeço imensamente, agradeço todas as pessoas que acompanharam. Tem amigos queridíssimos aí, né, que eu vi entrando. Muito obrigada a todos vocês, gente. Pessoal, só para avisar, eu depois vou colocar essa live, vai ficar salva, e ela vai subir para o meu canal do YouTube, que o link está na bio, para poder, pessoal que não teve a oportunidade de assistir agora e não consegue nas 24 horas, conseguir utilizar aí e aprender um pouquinho mais com a gente, esse bate-papo. Então vai ficar lá no canal do YouTube também. Certo, professora? Bom, muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Fique com Deus. Que tenhamos uma ótima noite, gente. Amém. Tchau. Felicidades.